Vamos agora com informação ao vivo, porque o assunto é sério, a informação, claro, tem um lado positivo, mas ainda tem um lado preocupante, sobre um pescador que foi encontrado em um naufrágio. E nós vamos conversar ao vivo, então, com o nosso repórter do litoral catarinense, o Eduardo Vergara, que vai trazer todas as informações pra gente. Inclusive, a gente estava na redação mais cedo, né, analisando, olhando essa imagem. Impressionante como que foi o resgate de um desses pescadores. Muito bom dia. Muito bom dia para você que nos acompanha no Morning Show. A embarcação naufragou no fim da tarde de segunda-feira entre a ilha dos Tromboretes e a Enseada, que fica a cerca de 5 quilômetros da costa de São Francisco do Sul. O pai e o filho retornavam de uma pesca de camarão quando foram surpreendidos pela mudança do tempo e acabaram naufragando, como vocês podem ver nas imagens. O filho de 35 anos foi encontrado vivo na manhã de terça-feira, pela equipe de resgate do helicóptero Águia da Polícia Militar, que prestou apoio à Marinha. Ele passou a noite à deriva no mar, cerca de 16 horas, em cima de uma porta de geladeira, e ele acabou sendo resgatado. Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora das Graças para atendimento. As buscas pelo pai de 58 anos seguiram ao longo do dia com apoio aéreo e marítimo. E no início da tarde desta terça-feira, um pescador local encontrou o corpo na área do acidente, que, segundo confirmaram as autoridades, se tratava do homem desaparecido. O velório do pescador, chamado de SEI, ocorreu na cidade de Penha, na manhã desta quarta-feira, gerando muita comoção na cidade de Penha. Realmente um momento muito triste. O tenente Jean, comandante do dia, ele falou sobre essa operação de resgate. Com o apoio do Águia, da Polícia Militar, foi encontrado um masculino de 35 anos sobre uma porta de uma geladeira, flutuando sobre a porta da geladeira. De imediato ele foi conduzido para o hospital local e as buscas continuaram, em busca do outro masculino, ao que tudo indica, o pai da primeira vítima. O pai foi encontrado, porém sem vida, por um pescador local. E chamando o corpo de bombeiros que estava atuando na região, esse corpo foi deslocado para Balneário Barra do Sul, onde foi deixado aos cuidados da Polícia Científica e Polícia Militar para os devidos encaminhamentos junto à família. Bom, um caso assim lamentável, que aconteceu, mas ainda bem também que esse jovem conseguiu se salvar, ficou ali agarrado à geladeira, a porta da geladeira. Nós agradecemos o nosso repórter, o Eduardo Vergara, que trouxe então todas as informações pra gente, direto de Santa Catarina, porque Penha, para quem não conhece, fica ao lado de Balneário Camboriú, então uma cidade vizinha ali. Muitas pessoas utilizam o recurso da pesca, são vários pescadores ali, principalmente em Penha, uma cidade que eu já estive até recentemente, e a gente encontra diferentes embarcações, que infelizmente então teve o afundamento dessa embarcação específica e o filho conseguindo se salvar. Não, você sabe que o nosso repórter contando pra gente, eu só lembrava daquela cena final do Titanic, em que também é muito semelhante ao que aconteceu, Às vezes a vida imita muitas a arte. horas, 26 Exato. horas. No Titanic, para quem não se lembra, a mocinha principal fica ali em cima de um pedaço de madeira, Rose, fica lá num pedaço de madeira, e muito semelhante ao que aconteceu com esse moço, que infelizmente, embora esteja vivo, acabou perdendo o pai. Então é muito triste que ele consiga se recuperar, e as nossas condolências aí à família. Quando a gente viu a imagem, realmente chama muita atenção para quem está nos acompanhando pelo rádio. Ele ali com uma espécie de blusa, agarrado a essa porta da geladeira que estava flutuando, mas em mar aberto, longe da costa. Então, imagine também o terror que ele viveu durante todas essas horas. Desesperador. Em busca de alguém que pudesse encontrá-lo. É uma situação traumática, Espero que ele consiga ter suporte da família, suporte também terapêutico, porque imagina, passar por essa situação de
sentir que está no limiar da morte e perder o seu pai nesse mesmo episódio, né? Não sei como foi a cena da separação do pai e do filho, mas durante esse acidente, né? Mas isso deve ter sido uma cena absolutamente chocante, aterradora e que, infelizmente, acho que nunca vai sair da mente desse jovem que, graças a Deus, conseguiu sobreviver, mas passando por essa dor e sofrimento de perder o seu pai e ficar horas à deriva no mar aberto. Imagina também, né? Assim, eles estão acostumados, obviamente, a pescar e tudo mais, é a rotina deles, mas quando está naufragando uma embarcação. Então, o que fazer nesses casos? E como que a rotina e aquilo que é o seu sustento vira, ao mesmo tempo, o cenário do desfecho, né, da perda do seu pai. Então é algo muito triste, assim, porque imagina como que ele vai voltar a encarar o mar, sabendo que perdeu o seu pai para o mar, né? Vamos ver como que vai ser, torcendo pela recuperação dele. O mar, ele é um deserto. Quando eu pratico mergulho, e eu tive um episódio que nem se compara à dor que ele passou, mas que me dá uma ansiedade em relação a isso, porque às vezes você, por um erro ali de instrução do instrutor, eu fiquei sozinha. Eu me perdi, fiquei presa, fiquei sozinha. E a hora que você levanta e você vê que você tá sozinho e você não vê nada, é muito desesperador. Pra mim, que tava com um cilindro, então tinha oxigênio ali por um tempo, se precisasse, tava de boa. Várias coisas que me davam segurança. Mas ainda assim é desesperador. Então imagine o que é ficar segurado numa porta, procurando pelo seu pai, com um emocional abalado, por 17 horas. Ele é um sobrevivente em várias esferas.